Fala aí, Pedro. Feliz 2025. É isso aí, meu camarada. Feliz 2025 pra gente, E para para os todos os nossos nossos amigos, assinantes, telespectadores, não sei se é assim que fala, né? Tele, né? Nem sei como é que é a que nível tela que a gente agora. chegou. Porque até no podcast, nas plataformas de podcast, as mais conhecidas agora tem o videozinho, Tem um videozinho, né? não é Pois só é. não São só no mais YouTube. ouvintes, né? Pode ser também. Inclusive, o cara que assina o YouTube, ele pode usar como podcast, ele pode fechar o telefone e continuar ouvindo. Então, hoje já, para quem está assistindo, escolhe a plataforma, pode ouvir ou só assistir. Enfim, Maravilha. e o que a gente pede Novos para tempos. fazer? Para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e muito importante, compartilhar, né? Compartilhar. Mandar para os amigos, recomendar para quem achar que pode ter interesse no nosso conteúdo. Isso que é um aí. conteúdo muito interessante dentro da pegada do podcast, que é Segunda Eu Começo, é trabalhar na mudança do estilo de vida, do comportamento, Isso. sair do comportamento sedentário, migrar para um comportamento mais ativo, incorpore o exercício e práticas alimentares, vamos dizer assim, né, mais adequadas. Essa é a nossa intenção, né, com o podcast, com o nosso trabalho, Pedro, e com a difícil geral, missão, nosso trabalho hoje em dia. A difícil missão que a gente tem, que é a nossa vida, desde que a gente está formado, você muito antes de mim, não posso deixar de falar, foi meu professor, e que é atingir os profissionais em formação, os profissionais já formados, mas também o público leigo, que a gente trabalha. Que esse ano é um ano importante para a gente nesse sentido, né? Ano passado a gente já engatinhou nessa pegada de se comunicar um pouco mais com o consumidor final da informação, né? O público final, efetivamente, não ter o intermediário ali, que é o professor, que a gente sempre teve. Mas esse ano a gente está querendo, obviamente, incluir mais ainda, e aí isso, obviamente, com conteúdos que vão ser de fácil acesso e de grande relevância para a vida das pessoas, né? Pelo menos essa é a nossa missão, né? É o nosso objetivo para esse ano. Você deixar de lado o rigor científico, todas essas questões que a gente discute bastante aqui. E o objetivo do podcast hoje, da nossa conversa, fazer uma retrospectiva daquilo que eu, do meu lado aqui, vi de mais importante, né? Na verdade, é muita coisa. Eu selecionei alguns, senão a gente ia ficar aqui o dia inteiro. O que eu achei que seria mais legal de trazer para informação tanto do profissional como do não profissional, para ver o que está chegando para você, o que realmente é importante se preocupar e como é que a gente tem que tomar cuidado com essas informações e como elas, eu vou dizer até você um pouquinho ousado aqui, como elas muitas vezes são manipuladas. Sim. E então, do cada um com o seu viés aqui, trazendo um pouquinho daquilo que a gente viu em 2024 e falar de coisas importantes que a gente quer abordar para 2025. É uma retrospectiva com já um olhar para frente. Um olhar no para-brisa. Né? Começamos aqui já, Pedro, já peço para o Peixe, nosso querido Peixe, o técnico que está nos atendendo hoje aqui, já fazer a projeção de um trabalho que eu vou falar aqui agora de pesquisa científica, que eu acho que é legal dar uma olhada para todo mundo que trabalha com atividade física e com a prescrição. Talvez o trabalho que eu acho que seja o mais importante de 2024 nessa área daquilo que a gente chama de prescrição do exercício físico, e o público desse trabalho é o público idoso. Então, Peixe, se você puder projetar aí, eu já vou abrir aqui. Já está ali, esse foi o trabalho publicado em 2024, liderado aí pelo Miquel Esquerdo, que é um cara de muito tempo de pesquisas de potência, pesquisa de treinamento. Eu ia perguntar se era ele mesmo. Pelo que eu vi na descrição ali, ele mesmo. E olha quem está lá embaixo, Pedrão, a Fiatarone. Fiatarone, sim. Está lá na Suíça ela. Eu fui até olhar também se era isso, eu não lembro onde ela era radicada antes, mas isso também não é importante aqui para a gente. O importante, e a gente não vai discutir o artigo, eu não tenho nenhuma intenção de trazer isso, é só olhar que é coisas que vão meio que ratificando, que a gente já sabe. Para quem gosta de figura, que o meu querido André Letta, toda vez que ele
compartilha um artigo comigo, ele fala, Alan, figuras maravilhosas. Aí eu falo para ele que eu nunca usarei na minha apresentação. Aí ele, olha aqui, eu botando uma figura na apresentação, mas é só para trazer o que tem no artigo rapidamente, tem muita figura nesse artigo, só quero mostrar essa. Do lado, eu sempre uso nas minhas apresentações o vermelho como um sinal de alerta, como um sinal negativo do comportamento sedentário, e exatamente essa figura está mostrando aí. E o verde como um sinal positivo, né, que é o que ele está chamando de fenótipo de quem faz atividade versus o fenótipo de quem não faz atividade física. E o que ele traz de muito legal são quatro segmentos que ele trabalha, mostrando o efeito do exercício físico versus o efeito do remédio. Em várias coisas, aqui não é se tem ou não tem remédio para aquela determinada situação, mas é a efetividade do remédio. Eu não vou ficar mostrando, mas detalhando aqui, não é essa a intenção, mas só para mostrar a importância do exercício físico em todos os problemas associados, todos os problemas de saúde. Você pode observar que ele está, eu tô falando aqui, não estou olhando para o lado, para quem está olhando, se eu fizer assim, ó, fica até ali na tela. Para mim está mais fácil. Você se ferrou nessa, né, Pedro? Tem problema. Quando mudar. O que ele está mostrando para todos os problemas que você olhar em relação à saúde, relacionado ao envelhecimento, para o público idoso, o exercício físico ele tem uma alta efetividade. Em alguns casos, como por exemplo, quando a gente olha para o câncer, vou dar só esse exemplo, o remédio, o tratamento medicamentoso, ele é mais eficaz que o exercío aí vai atuar muito mais numa questão de qualidade de vida e prevenção. Prevenção, e quando a pessoa já tem um câncer, na qualidade de vida. Mas na cura, o remédio realmente ele tem um impacto muito grande. Mas em nenhum dos acometimentos, a gente não tem ali um papel com alguma efetividade do exercício físico. Em outros, embora tenha remédio, a linhazinha ali vai ficar em branco porque o remédio não mostrou, segundo a literatura, uma boa efetividade. Só queria trazer isso rapidamente. Cara, é impressionante a quantidade de domínios que o exercício tem impacto. Incrível, né? Quando a gente começou a faculdade, cara, se a gente pensar que era basicamente VO2 máximo, né? Melhorar a condição aeróbica, melhorar a força, massa muscular, potência, resistência e acabou, né? E hoje em dia a dimensão que o exercício tomou enquanto capacidade de gerar adaptação positiva para tudo que é sistema biológico é uma coisa assustadora, né, Alan? É incrível, é incrível. E Pedro, a gente falou de força, né? Esse ano de 2024 também, um trabalho que me foi enviado pela minha querida aluna e nutricionista, a Vanessa Burrain. Ver como é que a troca de informação ela não vem só entre profissionais, profissionais muito ligados, eles estão olhando para todos os lados, né? Coisa que a gente já olha há muito tempo, que é a perda de potência como importante, só agora, por isso que eu não trouxe, que eu acho que não é importante, quiseram botar o termo powerpenia. Uhum. Que é como tem a dinapenia, a osteopenia, agora o termo powerpenia, que é a perda de potência. Tanto que ela falou para mim, eu falei assim, pô, você já viu powerpenia? Eu falei, mas, peraí, isso não é novo, não. É o termo, né? Eu quero dar um nomezinho. Tava tudo no guarda-chuva, né? Vamos dizer assim, Sim, exatamente. Da sarcopenia, e depois ela veio abrindo isso. Foi abrindo aí o dinapenia e agora o powerpenia, que é a perda de potência, a potência que realmente é muito importante. Não sei se eu vou te cortar aí, mas é legal, porque esse ano, não sei se você percebeu isso, mas olhando para trás, esse ano, especialmente no início do ano ali, teve um boom de preocupação com massa muscular e força. Não sei se você acompanhou isso mais ou menos como com o olhar que eu acompanhei. Assim, eu nunca... A vida inteira a gente sempre falou para os alunos, cara, é importantíssimo fazer força para sua velhice, para você melhorar a capacidade funcional e tal. Mas de uma hora para outra, esse ano, isso começou a aparecer muito na mídia. Toda hora falavam de preservar a massa muscular, agora preservar a massa muscular na velhice, músculo é vida. Uhum. Né? E isso teve a chamada para isso foi enorme. Inclusive, meio que largando um pouco, não dá para dissociar, a gente sabe, o cara que é da área sabe, mas para o aluno às vezes pode soar esquisito. Você ganha força sem ganhar massa muscular, né? Você consegue melhorar a sua força através de mecanismos neurais que não estão necessariamente relacionados ao aumento do volume muscular. Então, e a força
ela, inclusive, ela é mais importante do que a massa muscular, mas a massa muscular teve um destaque muito grande esse ano. Eu não sei se você reparou e eu tive uma quantidade muito grande de alunos me perguntando sobre isso. Bom, vou dizer que não foi só 2024, talvez tenha começado 23 e tenha vindo 24 da mesma maneira. Mas assim, foi, para mim, falei, cara, agora chegou no ponto onde as pessoas estão efetivamente preocupadas não só com o coração, porque a preocupação saúde sempre foi essa, e a preocupação massa muscular era estético, né? O aeróbio não, ele tinha a preocupação estética de emagrecimento, ainda associando o emagrecimento ao exercício aeróbio e tal, que a gente sabe que não é isso efetivamente, mas ainda existe esse ponto, as pessoas buscam muito e tal por esse motivo, mas tinha uma preocupação de saúde vinculada aí de cardiovascular. E a área de força não, ou era performance ou era estético. E agora essa preocupação especial, não nossa como profissionais, mas dos alunos em geral, dos clientes, né, da população em geral, e especialmente da mídia, tomou uma proporção muito grande, essa preocupação com o aumento da massa muscular. Sim. Isso é interessante e é muito bom para a gente. Mas eu queria só deixar registrado aqui que mais importante do que a massa muscular em si, para a longevidade, para papapá, é a força muscular, que, óbvio, tem um componente de massa muscular envolvido, mas tem um componente de sistema nervoso, que esse é fundamental e tem implicações importantes para a escolha de exercício, para a orientação de carga, repetição, como é que você vai usar, né? Então tem algumas situações interessantes aí. Vamos ver o que aguarda para esse próximo ano nessa seara, né? O Pedro tá falando, tá focado no Pedro, o pessoal não tá vendo, eu tô rindo aqui, porque a gente optou hoje por fazer a gente sempre grava 2 episódios no mesmo dia, a gente resolveu fazer um, porque escolhendo, filtrando os assuntos, a gente achava que não ia dar para fazer em 2 tempos, até preparar, que demora e tal, em função do horário. E aí o Pedro já puxa um que obviamente, no meu filtro, eu falei, cara, eu não vou falar sobre isso. Aí mas também, tu já puxou, já deu o recado muito bem dado. Eu acho que só vou complementar aqui, eu acho que começou em 2023 muito com coisa de Instagram e muito associado à saúde mental. Isso. E com uma confusão, na minha visão, com uma confusão na linguagem, na comunicação. Começaram as pessoas que fizeram a comunicação e que atingiram, e que foi muito bom para mim, foi muito positivo, tá? Não estou nem criticando. Eu achei que foi muito positivo, porque atingiu as pessoas. E quando atinge as pessoas, elas entendem que no final, o que levou as pessoas? A treinar. Isso. Aluno meu... O acto final é bom. Aluno meu, que eu estou falando o tempo todo sobre isso, eu chego, eu vi um vídeo falando que é importante a massa muscular da perna. Eu falei, porra, alguém conseguiu fazer meu aluno entender, porque isso que é engraçado, que às vezes a gente está tentando passar um recado e um vídeo no Instagram resolve aquilo que você está há anos tentando falar. E esse foi um dos casos. E para mim a comunicação foi muito voltada para a massa muscular, mas os vídeos que pelo menos eu vi disso, o cara está falando de força. Só que ele faz o intercâmbio força-massa muscular e foi comunicado dessa maneira, como se fossem mais ou menos que a mesma coisa. E você já matou a pau, que você já fez a diferença. E Pedro, eu lembro que, se eu não me engano, eu não lembro agora se 2021 ou 2022, eu fiz um post no Instagram que é em cima de um trabalho de um cara chamado, acho que é Lu, trabalho publicado em 2018, que fala exatamente dessa diferença de força e massa muscular, mostrando que os dois são importantes para a longevidade, mas que a força é preponderante. Ou seja, é mais importante você se preocupar com a força do que com a massa muscular, porque senão, por exemplo, aquele cara que tem a perna fininha, ferrou, esse cara vai morrer com 50 anos de idade. Não é isso. Em contrapartida, o cara pode ter uma massa maior de perna e ela não ter uma boa capacidade de desenvolver força, você já bem explicou. E essa separação é importante. Então, a força, de fato, até onde a gente sabe hoje, inclusive para a demência, para a saúde mental de maneira geral, ela parece ser mais importante que a massa muscular também.
E eu acho que vão começar a estudar um pouquinho mais a massa muscular, porque como tem a relação, ela existe, Sim. isso vai ser explicado, mas com os dados que a gente tem, lembrando que são todos dados associativos, são relações não causais, né? São correlações, Perfeito. mas são correlações importantes. O que preocupa é quando você não acha a correlação. Aí meio que você não tem a correlação, você descarta. Você descarta. Na hora que tem a correlação, você já acende um alerta para você olhar se vai ter alguma causalidade. Inclusive, investigar mais, né? Para investigar mais. E eu acho que, da nossa experiência, a gente consegue verificar uma causalidade grande, tanto da força. Então, só reforçando o que o Pedro falou, força e massa muscular, os dois importantes, que aparentemente a maior associação com a longevidade e, ao que parece, com a saúde mental também, é da força. Então, você que tem aí a perninha fininha, não fica preocupado não, que se você ficar forte, você tá bem. Esse foi um assunto que eu escolhi dentro que eu não trouxe, a gente já tratou. Tá bom, vamos falar um pouquinho agora do... Vamos não, você pode falar um pouquinho pra gente agora. A gente teve... só lembrando que a gente tá trazendo assuntos que a gente viu que deu uma bombadinha em 2024. Isso. A gente trouxe aqui no início do ano passado, a gente trouxe o Léo Almeida, né? Professor Léo Almeida, grande parceiro. E é bom que já faz até retrospectiva aí de alguns episódios. E o Léo, a gente conversou muito sobre cross, a gente já tinha feito 2 episódios comigo sobre cross especificamente, mas aí teve um com o Léo. E aí no dia o Léo chegou a comentar sobre uma atividade que estava crescendo e tal, que é o chamado de Hyrox. E realmente, assim, esse ano o Hyrox teve um crescimento absurdo, uma parada assim surreal. Vou te falar que eles terminaram 2024, se eu não estou enganado, com 5.000 afiliados. Começou na Alemanha, se não me engano, é mais forte na Europa do que nos Estados Unidos. E muita gente ainda não entende muito bem o que ele é, né, de onde é que ele está inserido aí dentro nesse mercado de atividades cross, de atividades híbridas, né? E basicamente o que o Hyrox ele é uma prova, é uma corrida, efetivamente, né? Então, igual não tem um Ironman. Então, o Ironman é uma prova, o cara vai lá, vai se preparar para fazer uma prova. Então, o Hyrox é uma prova. É diferente do CrossFit, que existe um campeonato de CrossFit e tal, mas CrossFit é um programa de condicionamento e uma modalidade esportiva. O Hyrox é uma prova. É como se fosse, eu tenho um Ironman, o Ironman tem ciclismo, corrida e natação. São modalidades diferentes, combinadas, geraram uma prova. Então, o Hyrox é uma prova. Tá? E como é que é essa prova? Ela é sempre igual, completamente diferente dos campeonatos de CrossFit, que cada um deles tem provas completamente diferentes, variadas, porque o objetivo do CrossFit é ampliar o máximo possível os domínios de tempo, movimento, de tudo que você puder, da sua aptidão física. E o Hyrox não, ele é um pouco mais especializado dentro das atividades que são híbridas, né? É um pouco mais especializado. Então, como é que é essa prova? Eu botei um esqueminha ali que o pessoal vai conseguir visualizar. Eu vou ficar meio que de lado aqui para eles. Tu falou que eu ia me ferrar, né? Mas eu vou ficar meio de lado aqui só para eu acompanhar. Basicamente, a prova ela tem uma predominância de corrida. São 8 blocos de 1 quilômetro de corrida. Tá? É sempre igual. Então, o cara corre 1 quilômetro para começar. Normalmente isso é feito num pavilhão. Então, a corrida ela é em volta da área onde vão ter as estações de trabalho funcional, vamos botar assim. Tá? Então, às vezes, pode ter 400 metros, o cara vai ter que dar 2 voltas e meia, 500 metros, 2 voltas. Aí vai depender, não é fixo, mas a característica da prova ela é sempre igual. Então, o cara começa correndo 1 quilômetro. Quando ele acaba de correr 1 quilômetro, ele vai para a primeira estação funcional e faz 1.000 metros de sky erg, que é aquela movimentação que é como se fosse um remo para o alto, né, que você pega
duas cordinhas aqui, né? O esqui, simular a movimentação de esqui. Depois que completa esses 1.000 metros, volta para mais 1 quilômetro de corrida. Acabou esse 1 quilômetro de corrida, entrou de novo, está ali o sled push, que é empurrar o trenó. São 50 metros, em geral, a área marcada nos locais é de 12 metros e meio, então você tem 4 pernas ali. Empurra, vira o trenó, ele tem que passar completamente a linha, empurra de novo, empurra de novo, empurra de novo. Acabou os 50 metros, sai para correr. O peso disso para o masculino, elite, é 150 quilos. O elite feminino é 100 quilos, e aí o masculino, sem ser elite, é 100 quilos, e o feminino, eu acho que é 70 quilos, se não estou enganado, tá? E aí não é... O feminino normal. Não é por categoria, só é elite e não elite, e acabou, não interessa o tamanho do cara. Você tem revezamento, você tem dupla, você tem algumas coisas ali, mas é basicamente... Não, mas no elite é 150 e... Acabou. Se você tem 70 não é por quilos, massa corporal, não tem divisão de massa corporal, não tem. Então, o cara acabou de fazer esse trenó, ele vai empurrar o trenó, que é um trabalho absurdo de movimentação de membro inferior, de força funcional mesmo de membro inferior, né? Um padrão de agachamento e, obviamente, muito core para você estabilizar e tronco para você poder transferir bem essa energia. Aí ele sai, corre mais 1 quilômetro. Então, correu 1 quilômetro, fez o sky erg, correu mais 1, fez o trenó, correu mais 1, estamos no 3º quilômetro. Quando ele volta, ele empurrou o trenó, agora ele vai puxar o trenó. Então é um sled pull. Tem uma corda presa e ele vai puxar aquele peso pelos mesmos 50 metros, normalmente 4 bloquinhos de 12,5. Acabou, sai para correr mais 1 quilômetro. Quando ele entra, ele faz uma variação do burpee que a gente usa no cross, que é um burpee seguido de um salto horizontal, chamado de burpee to broad jump. Então você faz o burpee, dá um salto horizontal, e aí você tem que percorrer 80 metros fazendo isso, tá? É uma área de 80 metros. Cansado pra caceta aqui. E aí, se você pensar que uma pessoa normal, se eu pedir para tu dar um salto horizontal aqui agora, na tua potência máxima, pô, cara, mulher, bota aí, vai saltar entre 1,5 m e 2 metros, o homem vai saltar entre 2 e 2,5. Assim, eu tô falando bem condicionado, mas nada absurdo, tá? Não tô falando de saltador, não. Então, a gente tá falando de pelo menos uns 50 movimentos desse aí, aproximados aí numa situação dessa. Mais uma vez, acabou a 4ª estação, foi para a 5ª corrida, correu mais 1 quilômetro. Voltou, tem mais de 1.000 de remo. Sai para correr de novo. Voltou, farmer carry, né? Farmer walk com kettlebell nas 2 mãos, elite 32 quilos em cada mão. Feminino 24 e o menorzinho 16, perdão. Saiu para correr de novo. Quando entra, 100 metros de passada, de land, com um sandbag de 30 quilos nas costas para o elite masculino, 20 quilos para o feminino, ou 10 para feminino iniciante. Sai para correr de novo, a última corrida foi essa, a 8ª corrida, e volta e finaliza com 100 wall ball, que é um movimento clássico do CrossFit, né? Tem muito no cross. Então, é uma combinação de corrida com diversas estações funcionais que passam por basicamente tudo que a gente precisa do ponto de vista funcional, eu diria. Então você puxa, você empurra, você salta, você tem um movimento de remo, você tem um movimento de esqui, você tem carregamento de carga, wall ball, com padrão de agachamento com empurrar para cima. Então é extremamente completo, é um trabalho realmente muito, muito, muito pesado. E isso, hoje, a elite faz ao redor de 1 hora, um pouquinho abaixo de 1 hora, elite masculina. Mulher um pouquinho acima disso. Então, assim, é um trabalho bizarro, bem pesado, mas, mais uma vez, é uma prova, tá? Então, isso é uma prova. Você não vai chegar todo dia lá e vai fazer um treino desse tamanho, não. Igual você se prepara para uma maratona, você não corre a maratona. Você vai, é a mesma coisa, você vai se preparar para um Ironman, você não vai fazer um Ironman todo dia. Você vai fracionar aquilo, vai fazer vários elementos, vai criar volume, vai ter um processo de preparação, mas você se prepara para uma prova. Então, essa que é a grande ideia do negócio, que é legal. E
obviamente que existe uma forma de você treinar para isso, uma metodologia, e aí os lugares afiliados, né, eles são credenciados para aplicar a metodologia para o treinamento do Hyrox. Né? Tem boxe só de Hyrox já? Em geral é misturado, Alain. Mas assim, pode ser que tenha já. No Brasil eu acho que não. Aqui, em geral, tá quando dentro você da academia. você pode ter muita gente individual, igual tem o cara do Ironman que vai fazer individual e tal. Então, normalmente, o que a gente vai provavelmente ver nesses próximos anos aí são boxes de CrossFit ou academias grandes que tem volume de equipamento, que tem bastante coisa, oferecendo como mais uma atividade dentro do portfólio lá. E, mais uma vez, é uma baita de uma atividade. É muito, muito, muito interessante. Ela tira os elementos mais complexos do CrossFit, como os levantamentos olímpicos, como os movimentos complexos de ginástica. Tudo isso sai. São elementos que estão fora. Tá? Mas não tira a necessidade de você, por exemplo, agachar pesado no seu treinamento para você poder facilitar o all ball. Fazer land pesado para você poder facilitar as passadas com 30 quilos nas costas, entendeu? Não tira, por exemplo, o fato de você fazer um bom trabalho de grande dorsal, de puxada e tal, para facilitar o sky erg e facilitar o row. Então, assim, você continua tendo a necessidade de treinar força de base. Vai ter a preparação física para É que no CrossFit, às vezes, a própria prova é a força de base, é um RM do agachamento, às vezes tem isso. Um RM de deadlift. Isso você não vai ter nunca no Hyrox, só que você ter força vai te fazer economizar energia na sua prova. Então, o Hyrox é uma prova que, obviamente, envolve uma preparação específica. Né? Então, uma preparação específica para um desempenho generalista. Isso. Para uma prova que é generalista, mas que ela é sempre igual. Que é completamente diferente do cross, que você precisa trabalhar com muita coisa diferente, cada prova é um negócio completamente diferente, é muito mais amplo e muito mais complexo o CrossFit. Que quando você fala... O Hyrox, ele é um pouco mais especializado. Dentro de uma pegada mais generalista, ele é mais especializado. Sim, era isso que eu ia falar, tu já falou, é especializado para aquilo, mas aquilo é por si só já... Mas se você pensar na base do programa de treinamento, você vai ter que fazer mobilidade, talvez não tanto quanto o CrossFit, porque o posicionamento no Hyrox é muito mais fácil. Você não tem aquelas posições extremas de movimentação ginástica e olímpico que o CrossFit tem, então, mas você vai ter que fazer um bom trabalho de mobilidade, você vai ter que fazer um bom trabalho de estabilidade, porque você tem muita movimentação, carregamento de carga, você tem sled pull, sled push, kettlebell farmer carry. Então, você tem bastante coisa relacionada com isso, você vai ter que trabalhar, e aí, obviamente, muita coisa de corrida, a base é corrida, os blocos de corrida, normalmente, eles demoram mais do que cada bloco de estação funcional, então, apesar de ser 8 corridas e 8 estações funcionais, o tempo que você perde na corrida, o tempo que você gasta na corrida, ele é maior do que o tempo das estações funcionais, o que acaba fazendo com que o 60%, 70% eventualmente da tua prova vai ser correndo. Então, se você olhar a característica do atleta, ele não é tão atarracado e tanta massa muscular quanto o cara do cross, mas é muito mais do que o cara do triatlo. Tá? É bem mais que o cara do triatlo. Os atletas são tem que ser para poder muito mais, porque tem algumas coisas que são de característica de carga bem interessante. Então, assim, essa é uma atividade que eu acho que é legal, é bom ficar no radar, e eu diria o seguinte, do ponto de vista de saúde cardiovascular, e quando eu falo saúde cardiovascular, não só de indicadores, porque provavelmente se você olhar o que vai gerar em perfil lipídico, composição corporal, tudo igual. Vai ser provavelmente tudo igual às outras atividades com essa característica. Porém, a parte neuromuscular é muito mais completa e muito mais variada do que qualquer uma atividade cardiorrespiratória pura. Ou até ela combinada, como é o caso de um triatlo. Porque os domínios motores que você tem no Hyrox são bem maiores. Não chega a ter a complexidade do CrossFit, mas é bem maior do que a gente tem
no cross, né? Muito interessante. No aeróbio normal, perdão. Sim. Agora, o crescimento disso em 2024 foi enorme, tá? Enorme mesmo. Era papo de... a curva vem meio que... Começou em 2017, 18. Então ela vem quase que flat. Começa a acelerar um pouquinho em 22, cara, 23. Quando chega a 24, ela explode. Mas assim, explode muito. Então o pessoal efetivamente descobriu isso. Eu acho que vai ter uma pegada maneiríssima, que é a oportunidade de você ir conhecer, fazer turismo, sabe? Igual a galera de maratona, tem o Maratona de Berlim. Você vai ter o Hyrox de Colônia, Hyrox Chicago, Hyrox Sydney. Então você vai começar a ver pessoas, vou me preparar para o Hyrox de não sei da onde. Entendeu? Isso vai ser um negócio muito legal, que o cross não tinha muito isso. Até tem as competições e tal, mas é diferente dessa pegada que tem na maratona, que o pessoal realmente se prepara para uma prova com muita antecedência, essa coisa mais de valor agregado financeiro mais elevado. Então, acho que isso vai ser uma coisa interessante que vai trazer. Eu li algumas coisas assim falando do porquê que cresceu tanto, e algumas pessoas acreditam que o pessoal, algumas pessoas do cross meio descontentes com um acontecido no Campeonato Mundial desse ano, que teve um falecimento, né, no campeonato, no CrossFit Games, teve um atleta europeu que morreu na prova de natação no lago. Ele morreu afogado. E esse cara foi muito obscuro, então teve um certo descontentamento da comunidade. Então algumas pessoas acreditam que muita gente saiu, largou e migrou para o Hyrox um pouco também em função disso. Mas a minha percepção é que o cara que gosta de cross mesmo, ele não vai trocar, porque primeiro, ele não gosta desse cardio. Toda vez que eu boto corrida demais no box, todo mundo reclama, tá? Então nesse ponto eu não acredito que vai pegar muito essa galera, porque a galera não é uma galera que gosta de correr. Tá? Em geral, não é. Você vai ter lá no boxe de 100 pessoas, você vai ter umas 10% ali. Estou inventando um número, mas é mais ou menos a minha percepção. Tá? Uns 10% é o que gosta efetivamente de correr, e a corrida é a base do Hyrox. Tá? Então esse é o primeiro ponto. E não tem o LPO, os movimentos ginásticos, que são o que empolgam muito as pessoas dentro do CrossFit. Então eu não acredito que vai ser assim, o CrossFit vai acabar e o Hyrox. Não acho que vai acontecer isso. Eu acho que é um outro mercado que vai pegar sim algumas pessoas do cross, mas vai pegar também uma galera que vem do triatlon, vai pegar pessoas que têm características diferentes. Então eu não acho que é uma coisa que vem para matar a outra, tá? Sim, sim. É uma coisa que vai complementar, como em geral a gente acha, né, que tem que ser, né? Mais uma possibilidade para quem quer sair do sofá, é sempre importante. Perfeito. Ou para quem já saiu e quer dar uma mudada, é uma possibilidade, mais uma ferramenta, né? Mais um instrumento de mudança de comportamento. Não, perfeito, acho que deu para dar uma visão geral para a galera, né? De como é que funciona, e fica isso aí no radar, porque parece que vai ser uma coisa interessante mesmo pro cenário. Perfeito. Eu só queria complementar no assunto do massa muscular com a força, que eu falei do post que acho que foi 2021, e não falei por quê. Porque quando eu botei esse post, eu coloquei porque eu tenho uma visão crítica, mais ou menos isso o título, do excesso de atenção ou da supervalorização que a nossa profissão, educação física, dá para a hipertrofia. E aí eu trouxe esse trabalho mostrando, e falei também da composição corporal, como era importante também diminuir a gordura. Você tem trabalho mostrando que muita massa muscular, mas entremeada de músculo, você tem uma baixa qualidade muscular, e você tem ali, se você tem uma baixa qualidade muscular, você tem uma diminuição da sensibilidade à insulina, você mostra de desenvolver resistência à insulina. Então, não é só também ter músculo. Por isso que talvez a força, e o cara que vai ter força, ele vai ter que treinar, e aí ele melhora a qualidade muscular, ele tem um componente neural, e ele que acaba atingindo também talvez a saúde. Aí os mecanismos são ainda obscuros, e foi o post que eu mais tomei porrada. Não no post. Se você for lá olhar, é todo mundo muito educado comigo, mas no direct, cara. Porra, porque você tá falando que a massa muscular não é importante. Então eu já fiz eu já fiz essa observação em várias ocasiões, aqui mesmo dentro do podcast, só como você trouxe à tona, eu tô
trazendo mais uma vez que assim, porque eu tenho uma visão do excesso de valorização da massa muscular e não olhar para as outras coisas. O que a pessoa lê? Por que eu sou contra a massa muscular? A pessoa lê outra parada, eu não escrevi isso. Eu só estou falando assim, cara, continua com esse foco aqui que é importante, mas você tem que olhar a força, você tem que olhar a composição corporal, você tem que olhar o ser humano como um todo. Eu não sei se cabe aí na nossa ordem, mas você chamou a atenção para exatamente o ponto que eu queria trazer da próxima figurinha aí que eu queria que você projetasse. Tá na ordem, mas eu vou pedir pro Peixe não projetar ainda, porque eu quero saber se você quer falar alguma coisa sobre essa camisa que você tá aí. Não. Essa aqui é uma camisa de um evento só que a gente vai fazer hoje lá de comemoração. Você falou da Inox, falou do boxe, rapaziada lá da Inox. Do CrossFit, então beleza. Peixe. Então, o que você está falando é exatamente um negócio que começou, né, essa história toda para mim no meu mestrado, quando eu fui fazer um estudo sobre treinamento concorrente. Na época eu treinava atletas de voleibol, não queria que os atletas de voleibol fizessem muito aeróbio, então eu fui para estudar o efeito negativo que o treinamento cardiorrespiratório aeróbio trazia para força, para potência, para esses atletas. Porque para eles fazia sentido não ter perda desse tipo de qualidade, né? Só que quando você olha para a saúde, para a qualidade de vida, não faz o menor sentido você deixar na mesa algumas adaptações que você poderia ter com tipos diferentes de exercício e supervalorizar um determinado tipo de domínio. Ainda que a gente sempre vá fazer isso, porque a gente vai acabar fazendo e aderindo àquilo que a gente gosta de fazer. Então, aquilo que é o que a gente gosta mais e tal, vai ser o que a gente vai ser melhor, o que a gente vai, né, obviamente, direcionar o grosso da nossa energia, o grosso da nossa atividade. Porém, não deixar adaptação na mesa, possibilidades que eu posso trazer para mim, como composição corporal, potência, velocidade, coordenação, mobilidade, estabilidade, tudo isso eu tenho que trazer. E aí é que vem o ponto que eu queria chamar a atenção, porque eu acho que isso também vai ser uma discussão que vai começar cada vez a aparecer mais. Porque a gente sempre teve os domínios físicos muito concentrados. As pessoas, quando elas vão para os centros de treinamento, elas vão para fazer uma determinada coisa, que é aquilo que ela adora, e às vezes ela tem 1 hora para treinar e ela acha que aquela 1 hora ela precisa usar inteira para fazer aquilo que ela gosta ou aquilo que vai dar o melhor resultado possível para um determinado tipo de atividade. Só que existe um princípio que ele é da economia, que é o nome em inglês é diminishing returns, né? o retornos decrescente. Eu gosto de falar de retorno diminuído, mas a tradução correta é retornos decrescentes. Se tiver algum economista vendo aí, se eu estiver falando alguma bobagem, me corrige. Mas basicamente o que esse princípio diz é o seguinte, que existe um ponto, por exemplo, se eu passo de 0 treino de uma determinada tarefa, força, 0 vezes por semana, para 1 vez por semana, opa, eu botei um pouco de esforço, botei um input ali de esforço de vezes por semana e o output de melhora, opa, melhorou, consegui resultado. Se eu passo de 1 para 2, eu aumentei um pouquinho aqui a minha frequência, e meu resultado deu um salto. Quando eu passei para 2 vezes por semana, para 3 vezes por semana, o meu retorno daquele investimento que eu estou colocando de tempo na tarefa ali aumentou muito. Eu posso falar a mesma coisa em termos de tempo. Se eu boto 0 minutos por sessão para treinar a mobilidade, não tenho retorno. Se eu começo a botar 20 minutos, isso vai me dar um retorno muito bom. Se eu boto 30, 40, vai dar um retorno maior ainda. Só que chega um determinado ponto que eu começo a ter que colocar muito esforço ou muito tempo despendido ou muitas vezes por semana para ter um resultado marginalzinho muito pequenininho. Isso é o princípio do retorno decrescente ou retorno diminuído. À medida que você começa a
fazer uma determinada tarefa, você vai ter um crescimento rápido da sua resposta e a partir vai chegar a um determinado ponto que para você subir mais do que aquilo, você acaba tendo que colocar muito mais esforço. E aí é que vem o ponto, porque a literatura é farta na nossa área, comparando volume, comparando a quantidade total de trabalho feito, vezes por semana e tal, e normalmente o que a gente vê é que quanto mais você faz, quanto mais tempo, é melhor. Ou é igual. Só que aí é onde vem a interpretação que eu digo que é o que leva a problemas, né, reais. Se eu faço, por exemplo, 2 séries de um treinamento de força, ou eu faço 4 séries, né, de um supino, eu vou ganhar mais força fazendo 4 séries. Mas é como se fosse mais ou menos assim. E aí você me concorde ou não comigo aqui, tá? Vamos supor, para arredondar a conta, que eu faça 100 quilos de supino, eu estou começando o treinamento, quando eu treinei lá, quando eu fiz o teste, estava lá 100 quilos. Beleza. Se eu fizer 2 séries de supino durante 3 meses, eu saí dos 100 quilos e fui para 118. E se eu fiz 4 séries, eu saí dos 100 e fui para 122. Foi melhor, não foi? Mas eu dobrei a quantidade de esforço, que eu estava fazendo 2 séries e agora estou fazendo 4, para ter 10% a mais de melhora. Tá? Então, meu resultado final agora é 118 e aqui 124. Se eu tivesse usado esse tempo para fazer alguma outra coisa, eu teria pego alguma outra coisa e teria jogado lá para cima. Esse é um pouco do princípio do CrossFit. É você fazer uma maior quantidade de coisas para melhorar vários outros domínios, entendendo que você não vai melhorar o máximo possível em um domínio apenas, mas que você vai conseguir ter uma abrangência muito maior de adaptação que você consegue. Né? E isso faz muito mais sentido do ponto de vista de saúde e qualidade de vida. É muito assim, é incomparável. Basta você vou pegar os extremos disso. Pega um maratonista de elite, observa como é que é esse cara no resto dos domínios físicos. Mobilidade, provavelmente não tem, porque não treina. Provavelmente não tem muita estabilidade para fazer tarefas complexas. Tem para correr, obviamente, mas para tarefas complexas. Testar a potência dele com salto vertical provavelmente também não é nada demais. A força muscular, especialmente de membro superior, também fraca. Então, você vai ver que ele tem muita coisa que ele poderia ter a mais. Só que esse cara, ele precisa daquele 1 milésimo de segundo ou 2 segundos a mais, porque para ele faz diferença. O outro lado, você pega um powerlifter, que é o cara que é de força de base. Aquele cara que treina fazendo de 1 a 3 repetições, 5 é longa, né? É muita repetição, que é quando eu brinco, que eu falo de fazendo cardio. Intervalos enormes, o volume de trabalho total desse cara é muito pequeno, favorece demais o ganho da força, mas esse cara, se botar ele para correr um pouquinho, ele morre. Se botar ele para fazer qualquer outra atividade que tenha mais endurance, ele não aguenta. Normalmente, o posicionamento dele também não é muito bom, porque a movimentação não é tão complexa de movimento, de amplitude. Então, você tem, mais uma vez, um monte de outras adaptações que o cara poderia ter, mas que, como ele foca demais o trabalho dele em um domínio só, ele não faz. E aí, eu acho que a tendência mundial de entendimento, e o CrossFit anteriormente, agora o Hyrox, que a gente também falou, e outras coisas, os funcionais que vão surgir à frente, elas já entendendo esse conceito, elas vão falar assim, cara, existe um ponto ali de retorno diminuído ou de retorno decrescente, que além desse ponto, não vale muito a pena eu colocar muito esforço, porque o meu resultado é muito pequeno, então guarda esse tempo para fazer uma outra coisa, porque eu vou ter muita adaptação aqui, muita aqui, e eu vou conseguir ter um mapa físico muito mais bem trabalhado, com muito mais impacto na vida da pessoa. Então, assim, isso é um princípio do treinamento que poucas pessoas compreendem. A gente fala muito de princípio da adaptação,
princípio da individualidade biológica, princípio de progressão de carga, princípio de variedade, princípio de sobrecarga progressiva, princípio de continuidade, tem um monte de princípio do treinamento. Mas esse princípio de retorno decrescente é um princípio que ele é meio esquecido. E ele efetivamente mostra pra gente que, tirando o cara que é de elite de alguma necessidade de competição, não vale a pena, muitas vezes, você ficar insistindo. Quantas pessoas você conhece que estão na academia e elas estão lá há 10 anos e ela fazia supino há 10 anos atrás com 100 quilos, hoje faz com 105. E ela corria mal e continua correndo mal. Ela poderia... Ou com 95 também, baixou um pouquinho. Ela poderia estar correndo bem. Também legal. E mantendo o supino. E aí outra coisa importante, para manutenção do fitness, tem até o meu sócio lá da Inox Barro, Alex, que gosta de botar toda vez, tô fazendo manutenção do fitness. Para manutenção do fitness, você precisa fazer muito menos trabalho do que o que você teve que fazer para construí-lo. O que faz você poder elevar o seu nível de performance num determinado domínio, depois para de concentrar o treino nele, faz a manutenção, concentra o treino em outra coisa e vai tentando subir. É fácil falar isso, tá, Alan? Mas não é fácil de fazer. Eu falo por mim, porque a gente tende a fazer aquilo que a gente gosta mais. Difícil de fazer com a gente, difícil de fazer com os nossos alunos. Mas é uma tendência, e por isso eu vejo essas modalidades todas com característica mais híbrida, com tão bons olhos. E foi esse um dos motivos iniciais que me fez entrar no CROSS, né? E agora tá fazendo o meu olho começar a brilhar um pouquinho também, para incorporar, não substituir, mas incorporar um pouco da característica do Hyrox em alguns dos meus treinos. Tá? Você abriu várias janelinhas aqui na minha cabeça. Eu vou fazer... Posso falar aqui? Lógico. Porque eu não queria interromper o teu raciocínio, que estava muito bom. Acho que ficou super claro. E a nossa função aqui é eu complementar um pouquinho o que você falou e vice-versa, que traz, inclusive, mais uma vez, o que você falou, né, o negócio lá da força, da massa muscular, da força. E aí acho que há uma interpretação ruim, e talvez eu vá falar de um ponto de vista muito enviesado. E esse ano passado, a gente teve aqui, nessa nossa pegada aqui de retrospectiva, o episódio com o Pablo Santurbano e o episódio com a Edma e com a Rafa. Um episódio com o Pablo e um outro episódio com a Edma, com as duas, com o Pablo falando muito de evolução e movimento, e a Edma e a Rafa falando de estilo de vida, que encaixa muito bem com isso. E se pegar os dois episódios, vão observar uma pegada muito de sermos generalistas naquilo que nós fazemos. E quando você vai olhar, eu acho que já vai ter mais trabalho sobre isso, tem pouco, ainda está muito incipiente, que não é o cara mais forte que vive mais. E aí eu estou falando um pouco pelo que tem e um pouco pelo que é o meu entendimento. Até por conta disso, que se você for olhar, você vai ter trabalho mostrando a associação do condicionamento cardiorrespiratório com a longevidade, do equilíbrio com a longevidade, da força. Teste do Cláudio Gil de mobilidade, sentar e levantar. Sentar e levantar, a força, da massa muscular. Então aqui, cardiorrespiratório, equilíbrio, força, massa muscular, alto nível de atividade leve. O trabalho de 2019 mostrando que 375 minutos por dia de atividade leve, aquela caminhadinha que você não está preocupado com a velocidade, que não é uma caminhada acelerada. A gente trabalhando. A gente trabalhando, exatamente. O professor de educação física trabalhando, varrendo uma casa, passeando com o cachorro, são os exemplos mais fáceis de dar sempre. Olha quanta coisa você tem nesse bolo, tanto do ponto de vista quando você está olhando o condicionamento e quando você está olhando a atividade. Quando eu falo condicionamento cardiorrespiratório, eu estou olhando uma aptidão física. Quando eu falo passear com o cachorro, eu estou olhando para uma atividade em si. E aí as pessoas estão, não, cara, tem que fazer 5 séries com tanto de intervalo, porque isso é o que vai dar o teu maior potencial. E aí você já matou a pau na explicação, que já deixou claro. Eu só estou concluindo aqui. E quem disse que esses 4... Você botou lá de 118 para 122. Esses 4 quilos vão fazer você viver mais 5 anos? Provavelmente não. Não é isso. Cortando só para pegar, porque é engraçado que as pessoas acham que vou fazer 2 vezes mais, vou ganhar 2 vezes mais na força. E não é. Não é. É essa diferença mínima mesmo.
Igual, os estudos mostram isso. É igual a mulher treinando, né? Começa a ganhar, agora para. Não quero ficar muito nessa forte. pegada vai virar o Schwarzenegger, né? É como se eu fosse virar o Schwarzenegger. Mas, enfim, Pedro, esse equilíbrio de tudo generalista é que você não vai ser o melhor que você poderia ser em cada uma delas. Você vai ser médio em cada uma delas em relação ao seu próprio potencial. Se você treinasse só supino, você ia ser mais forte. Se você treinasse só a corrida, você ia correr mais. Se você treinasse só o longo, você ia ser melhor no longo. Se você treinasse só o curto, você ia ser melhor no curto. Se você treinasse só sprint, enfim. Quando você, que é a maravilha do CrossFit, de fato, né, que é o cross trainer, quando você olha esse aspecto mais generalista, meu entendimento dentro do que eu observo é que você vai ter uma maior resposta, inclusive no conceito atual, que é o conceito de health span, que eu não vi uma tradução legal ainda, mas acho que a gente pode trazer como qualidade de vida, né? O tempo que você vive, você viver bem, viver com pouca dor, não sentir dor nunca, eu acho improvável, mas pouca dor, se recuperar fácil, não perder sua independência, não perder sua autonomia. Eu acho que esse é o ponto. É que, às vezes, quando você vai olhar, você olha assim, condicionamento cardiorrespiratório. Quanto maior o condicionamento cardiorrespiratório, melhores as respostas de longevidade. Só que o cara olhou ali só a longevidade, ou então só a doença cardiovascular. E será que aquele cara... O cara que tende a ter um melhor condicionamento cardiorrespiratório também, ele tende a ter um melhor estilo de vida em vários outros domínios da vida dele, como alimentação, qualidade do sono, estresse, e também os caras em geral, que têm esse melhor resultado, podem, na minha visão, tendem a fazer mais treinamento de força também, vão ter um mínimo de força ali. Esse cara não está fazendo só aquilo. Por isso que eu vou sempre bater nessa tecla do condicionamento físico geral e da importância generalista. E tomar cuidado quando fala que a força é mais importante que a massa muscular. Primeiro, que a gente não está dizendo que a massa muscular não é importante. E segundo, que a gente não está dizendo que você tem que virar um powerlift de classe elite. Não é isso que a gente está falando. Que você não pode não ter capacidade funcional. Acho que fica... Sim. Melhor explicado para fazer as atividades básicas do dia a dia. Não estou enganado, foi até no dia que o André Gens, outro convidado que a gente trouxe, que falou de powerlift muito bem aqui, eu acho que eu cheguei a comentar um pouco sobre isso, que tem um trabalho que faz um mapinha e mostra como é que o atleta de CrossFit ele se comporta com relação ao especialista de cada modalidade. Você falou disso nesse dia. E aproximadamente uns 10% abaixo, né? Então, assim, imagina, isso não quer dizer que em determinado momento, vamos supor que eu sou um atleta que tenho essa característica de ser generalista, mas eu resolvi que, cara, eu vou fazer uma prova de corrida com alguém. E aí você pode, naquele momento, reduzir um pouco as outras coisas e se especializar um pouquinho para fazer aquela prova. E voltou. Você retoma um pouco mais de trabalho nos outros domínios para você voltar a ter um equilíbrio e eu quero fazer outra coisa, faz outra coisa. Então, não é que você não necessariamente vai ser muito bom em alguma coisa, você pode ser, desde que você tenha um interesse em concentrar para alguma atividade específica, né? Mas não esquecendo da pegada generalista, que ela efetivamente é extremamente importante para a vida, né? Eu visualizo dessa maneira, totalmente. Muito bom, gostei desse gráficozinho que você trouxe. Isso é um princípio que pouco se fala, Fácil né? de ver. É facinho, né? É simples e tal, e até eu mesmo quando falava de princípios do treinamento na faculdade, eu não falava disso. Nas primeiras turmas que eu dei aula, eu não falava isso. Eu dei aula durante 10 anos sobre treinamento esportivo, de 2003 a 2013 ou 14, quase 11 anos. E só nos últimos anos ali, lá para 12, quando eu estava já começando a entrar no cross, é que eu comecei a falar um pouquinho dessa pegada. Eu era muito mais focado em especificidade e tal. Tinha mais essa pegada de treinamento esportivo para você ser o especialista, porque o objetivo era muito esse. E aí depois, quando você começa a ver que para impactar a saúde das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, é muito melhor você ser generalista. E é legal aquele final do gráfico ali, Pedro, que então... Isso, eu não cheguei nem a entrar ali, mas
É porque é onde você começa a ter efeito negativo em função do excesso. Aí tem um grupo que estuda muito isso, que é o grupo do James O'Keefe, que eu acho que essa literatura ainda está... Eu não vou dizer que ela está incipiente, que talvez eu esteja sendo muito rigoroso, mas não tem dados suficientes ainda, na minha visão, bem robustos, para mostrar um ponto de corte aí. Mas eles já dão... O último trabalho deles, se eu não me engano, é de 2022. Eu não vou lembrar o número agora exatamente. Algo entre 400 e 600 minutos. Não lembro agora se o ponto de corte está ali. 400, 450, 500, 600 minutos. Que eles dão esse número. A partir daqui, de exercício físico, de atividade física sistematizada, você começa a ter prejuízos para a sua saúde, qualidade de vida, e não mais benefícios. Ainda tem esse ponto, né, que você acabou não chegando, mas que o gráfico ele tá bem didático. Qualquer pessoa que trabalha ou que treina, só de olhar para essa figura aí já... E entende, isso é um princípio econômico, tá? Pois é, do caralho. Trazido para a realidade de treinamento que funciona basicamente desse jeito aí. Impressionante. Fantástico. Muito bem. Vamos seguir? Vamos seguir. Vamos seguir? Trazer as bombas... Eu vou falar agora o seguinte, Pedrão, pode deixar aí, que é o seguinte, eu escolhi 2 assuntos, porque eu fico acompanhando, aí eu puxei mais para a área aqui da obesidade, Pedro. Eu fico acompanhando diariamente esse negócio, e é impossível ler tudo, impossível acompanhar tudo. Então, se alguém fala, não, tem um sujeito que sabe tudo de obesidade... Mentira, só se for um chat de uma inteligência artificial fera que condensou, aí tudo bem, ela vai conseguir falar sobre tudo. Mas eu fico vendo ali o que me chama mais atenção, e tem uma coisa, tem algumas pesquisas, eu vou botar logo uma aqui. Não era isso aqui, vou voltar. Eu fiz besteira, ó. Vou deixar aqui. Tem uma pesquisa que ela tem algumas pesquisas que dão um boom na imprensa. Cara, aí você entra lá em tudo que sai tudo quanto é lugar. Sai tudo que é notícia bomba. E aí eu trouxe aqui. Esse é o assunto da tal da memória celular que explicaria... Olha quantas notícias saem sobre isso. Eu quero chamar a atenção para o número de notícias, e daqui a pouco eu vou trazer de novo outro que trouxe, e vou trazer o que não trouxe. Que não veio. Que não vem. Por que não vem? Essas notícias todas são baseadas nesse trabalho aqui. Trabalho de 2024, mostrando que o tecido adiposo retém, através de questões epigenéticas, uma memória para você ter o reganho de peso. E aí vocês viram a quantidade de notícias. E todas as matérias eu li. Aí eu fui lendo essas matérias, todas muito bem escritas. Uma ou outra você pega lá um negócio assim, que é aquela coisa da... Deixa eu tirar aqui. Que é aquela coisa da... Peixe, você pode tirar aqui, por enquanto... Isso aí, ótimo. Até porque se eu esbarro aqui eu não faço merda. E aí, as matérias não usaram muito para isso que eu vou falar. Mas como eu recebo muita mensagem, as mensagens vieram muito nesse sentido e me chamou a atenção. Está muito dentro da minha bolha, obviamente, Pedro. Mas é uma matéria assim, uma linha ou outra, uma frase que é assim, tá vendo como é que a culpa não é da pessoa? É como se assim, cara, olha aqui, por isso que deu um pouco de boom também, embora as matérias não tenham chamado muita atenção, mas as pessoas começam a falar muito, porque assim, hoje tem uma briga, e que é a questão de, o cara ele tá obeso, tá falando uma pessoa que hoje está cerca de 24 quilos mais magra do que já... Teve um dia eu mostrei para minha aluna uma foto minha de como eu era, ela não acreditou. É um negócio assim, eu fiquei ali no limite da obesidade, um sobrepeso extremo. Em números, eu saí de 89, eu devo em algum momento ter batido 90 quilos, para hoje estar pesando aqui, eu fico entre 64 e 67. Eu cheguei a ficar entre 69 e 70, quando eu fico rigoroso na dieta, eu fico 64, tem dia que eu bato 64, né? É absurdo. Sem ficar com nenhuma fome, isso é o mais importante. Comendo, que eu como pra caramba, mas é o que eu como que faz a diferença. Isso é uma outra discussão. Um dia eu queria trazer alguém especialista, algum nutricionista desse assunto específico, para trazer, que é uma coisa mais relacionada à proteína, que eu vou tratar aqui hoje também.
E aí tem essa questão, Pedro, da culpa. E eu acho muito importante, assim, já está mais do que na hora de entender que, de fato, culpa a pessoa não tem. Mas eu queria fazer uma diferenciação que é culpa versus responsabilidade. Perfeito. Porque, cara, a gente vive num ambiente que tem uma oferta, assim, isso eu estou falando para no ambiente que ele está aqui, tá, tem gente que ainda passa necessidade, tem toda uma questão que a gente toma muito cuidado, mas o mundo hoje ele padece muito mais de excesso do que de falta. E às vezes de excesso de coisa ruim, tanto que os países mais pobres são os que têm o maior índice de obesidade. Né? Tirando os Estados Unidos, que é um país rico que está entre os países com maior número de obesidade, você vê muito país pobre entre os 10 principais países com índices altos de obesidade. Então, cara, você não tem o que fazer. Você vai na rua, vai no evento, que era empadinha, coxinha, cerveja, aquele sanduíche maravilhoso, aquele pãozinho passando. Eu sempre dou esse exemplo, sou eu dando aula de manhã online em casa e a Karina passando com pãozinho pro Davi, aquele pãozinho na chapa. Puta merda, aquele negócio que você faz assim. É difícil, é difícil pra caramba. Então, eu tenho culpa disso nenhuma. E aí é muito difícil resistir. E eu entendo que, no meu entendimento, a gente não vai ter mudança nos números da obesidade num cenário que a gente está. E aí a gente pode depois até entrar um pouco nessa discussão, porque todo mundo sempre me pergunta de política pública, eu também não acredito em política pública, não acredito na intervenção macro. Eu acho que a minha única esperança nesse assunto, Pedro, é primeiro as pessoas pararem de brigar por modelos, daqui a pouco eu entro nisso, porque você tem algumas ferramentas e algumas estratégias disponíveis, mas que são rechaçadas pelo mainstream, que atrapalham muito, se isso não fosse feito. E eu vou trazer um exemplo desse aqui, com remédio para obesidade. E só para não me perder aqui. Então, se não tiver o conhecimento de todas as ferramentas, sem o preconceito, e a capacidade de cada um de atuar no seu microambiente, quem eu posso ajudar? Eu posso ajudar a minha mulher que está do meu lado, o meu amigo que está ali, o meu primo que, acabei de ajudar um primo nos Estados Unidos que queria fazer uma prova lá, um teste para passar por um trabalho que ele precisava estar com menos peso do que ele tinha e ele conseguiu chegar. Essa é a minha visão, Pedro. Atuar primeiro comigo, porque por mais que isso seja uma discussão também, para eu entender do assunto, não necessariamente eu preciso fazer comigo mesmo. Cara, mas quando você faz, você bota o calinho na mão... É diferente. Né? É muito diferente. Então, eu nesse sentido, Pedro, estou cheio de calo nas minhas mãos, porque já fiz todas as experiências e luto no meu dia a dia contra esse ambiente, que é um ambiente que a gente chama de ambiente obesogênico, que empurra, de fato, você para ganhar massa. E não dá para dizer que a pessoa tem culpa mesmo, porque ninguém para assim, fala assim, acordou e fala, hoje eu acordei com a vontade de engordar, tô a fim de ficar gordão, tô a fim de comer pra caramba e ficar gordão. Ninguém, cara. Óbvio. Cara, não sei que seja por uma experiência, a pessoa não faz isso. Então, de fato, já está mais na hora de entender isso. Só que você não pode, pelo fato da pessoa de fato não ter culpa, isentá-la 100% de responsabilidade. Porque na hora que a pessoa emagrece, como é que é a propaganda? Parabéns, fulano, você conseguiu, você venceu, não sei o quê. Mas quando ela não vence, a culpa é do outro. Então, quando eu tenho sucesso, o mérito é meu. Quando eu me fracasso, a culpa é sua. Você me ofereceu, assim que eu já sei que você vai me oferecer uma cerveja quando eu sair daqui, e você não deveria me oferecer uma cerveja. Porra, Pedro. Então, eu estou sempre na crista da onda, tá tudo sempre bom para mim. Essa diferença de responsabilidade, o que não quer dizer que a pessoa vai assumir a responsabilidade e emagrecer. E esse é outro ponto importante. Eu posso assumir a responsabilidade, foi o que aconteceu comigo durante 10 anos, depois que eu engordei. Eu entendia que eu precisava fazer alguma coisa e não fazia. Mas eu não ficava botando a culpa no Pedro Ivo, no Glabella, lá, no Marcão, na galera que me chama para tomar um chopp, comer um salgadinho, comer um hambúrguer com uma cerveja que é maravilhoso. Eu não posso botar a culpa nessa galera, não posso botar a responsabilidade. Transferir a responsabilidade. Então, eu não sei se eu fui claro e suficiente, porque eu não estou dizendo que a culpa é da pessoa que está obesa. Porra, não estou dizendo, eu sei que não é.
Mas a gente ficar nesse negócio de passar a mão na cabeça e falar assim, cara, você tem que assumir a responsabilidade, só você pode fazer alguma coisa contra essa cagada toda que tá aí. Se a gente não tiver essa linguagem também, a gente não ajuda ninguém. E eu acho que um trabalho como esse, ele é usado para passar mais a mão na cabeça. Sabe? E não, ainda bem, nas reportagens que eu li, quando eu fui para a reportagem com medo, fui com o meu viés medroso. Cara, eles vão aproveitar e vão... Não, as matérias até que estão legais, mas tem sempre uma linhazinha ali, numa ou outra, não forem todas, assim, para mostrar que a culpa não é do cara. E que é importante entender que esse tipo de trabalho é para explicar o mecanismo de algo que já acontece. Não tem nenhuma novidade nessa memória. Porque as reportagens têm esse problema, que é o leigo falando do negócio científico como se fosse uma super novidade. Não, o fenômeno não é novidade. O mecanismo, começar a explicar o mecanismo é novidade. Pô, em 2022, o trabalho lá do grupo, que eu gosto muito, que é o Eduardo Arque, lá com o James O'Hill, tem um trabalho, Pedro, deles, uma pesquisa que é A Mão Invisível do Metabolismo. E eles citam lá, então, o Adam Smith, inclusive, é bem legal esse trabalho. E ele fala de uma competição mesmo por recursos. As células estão competindo por recursos. Quem tiver mais vantagem, dependendo do recurso, por exemplo, uma célula adiposa, ela tem maior vantagem para captar certo tipo de nutriente em relação a uma célula muscular. E a célula muscular, para ela poder captar determinado tipo de nutriente, ela precisa gerar alguma vantagem. O que eles defendem muito é que essa vantagem vem a partir da atividade física. Uma vantagem vem a partir da atividade física, uma célula muscular ativa, ela é capaz de capturar melhor os recursos disponíveis. E como ela está ativa, ela vai usar aquele combustível, aquele nutriente, ela vai usar o nutriente como combustível, como um recurso, de maneira ótima, não como armazenamento, mas como utilização como combustível, como recurso para gerar energia de fato. Se você não faz nada, tudo que você come vai gerar o mínimo necessário para manter o seu metabolismo e será armazenado em forma de gordura. E quanto mais você come, e essas células elas estão ali capazes de absorver, do nada a Siri, aqui, aquele negócio do computador, começou a disparar. Estou com dificuldades na conexão. Tente outra vez em alguns Ninguém instantes. te perguntou nada. Tá atrapalhando. Eu preocupadão em não interromper ele, querendo dar uma informação, aí a Siri vai, ó. Aproveita e vai. Não, já até esqueci. A Siri. Vai embora, até esqueci. Será que eu consigo voltar de onde eu estava? Aí eu mesmo agora me perdi por conta da Siri. Rapaz, o que eu estava falando, Pedro? Ferrou, porque você estava esperando eu terminar de falar, não vai saber exatamente onde eu parei por causa da maldita Siri. Ah, sim. Aí, ele estava falando lá essas células estão absorvendo recursos, só que isso tem um gradiente também. E eles falam da memória muscular de uma maneira muito mais simples, de uma maneira muito mais... não é... eu diria, vou chamar de mecânica, uma coisa muito mais ali de gradiente de concentração, uma coisa mais física. E que chega uma hora que elas não suportam mais absorver e você precisa de novas células. Aí você teria a hiperplasia. Então, explicando de um ponto de vista físico. E aí agora você tem uma explicação, e eles falam aquilo que as pessoas chamam de memória muscular, porque quando você começa a emagrecer e essas células diminuem de tamanho, mas elas estão ali. E essa célula que ela engordou, ela voltou, e essa que fez a hiperplasia, elas vão murchar, elas estão prontas, a hora que o recurso aumentar, elas são as primeiras a captar, e você engorda mais rápido. Do ponto de vista físico, você te explica fácil a memória muscular. Agora, esses caras só trouxeram uma explicação mais do ponto de vista genético. Uma marcação epigenética que, segundo eles, permanece durante muito tempo, mas que também pode ser revertida se o estilo de vida for alterado, se você emagrecer e você permanecer durante muito tempo. Mas isso é hipótese deles, isso ainda não está investigado. Então, a gente não sabe, eles não têm um entendimento ainda de quanto tempo essa memória da célula de gordura, essa memória celular para o acúmulo de gordura vai ficar. Mas há uma possibilidade que também, então, isso precisa ser falado também, e algumas reportagens falaram isso.
Mas eu acho que a galera do nosso meio usou muito mais para, tá vendo? A culpa não é da pessoa, cria memória, ela vai engordar de novo. Então, como é que eu consigo, Alan, como é que eu consigo passar 10 anos ali entre 85 quilos para cima e depois passar, agora são 12 anos, de 70 quilos para baixo? Com uma exceção na pandemia, que eu cheguei a 74 e voltei. Eu tenho a memória. Ali na pandemia foi um deslizezinho que eu dei. Quando eu vi, eu já estava com 74. Depois de praticamente, 8 anos abaixo de 70. Agora, de novo, depois que eu saí de 74, desci, estou de novo nisso. Mas se eu desviar, Pedro, de 64 para 67, por que eu varia de 64 para 67? É um final de semana, cara. Final de semana que eu dou uma escorregada maior. Deve 2 dias, semana, bastante. Eu escorrego, dá aquela inchada, vai ali para 65. Eu brincar com meus alunos, eu falo com eles assim, e aí, Pedro, como é que foi o resultado do final de semana? Engordou o quê? 1 quilo, 2 quilos? Eu falei, não, eu engordei 2 litros. É isso aí. É isso aí. Para esses 65, 66 virarem mesmo 65, 66, eu tenho que manter. Mas como na segunda eu já volto, eu já desincho, quando chega na sexta eu já estou com 64 de novo. Em geral, é isso que acontece. E para chegar a 70, eu tenho que eu chego a 70 com um percentual de gordura um pouquinho mais alto, mas ainda assim é baixo. Para a média é baixo. E para mim, se eu quiser ficar ali com 70, tanto que é uma briga minha com a Karina, minha mulher, que ela prefere que eu fique com 70, eu me sinto melhor com 64. Para mim, meu dia a dia é melhor com 64. Esteticamente, ela prefere 70, eu não estou muito preocupado com isso, então eu deixo eu cair para 64. Aqui eu acho que eu já... Não, perfeito, eu vou lembrar alguma coisa que eu não falei. Perfeito. Eu me lembro do momento onde saiu isso e pipocou no Instagram de um monte de gente, esses cortes e tal. Eu me lembro bem desse... Eu vi pouco Instagram, sabia? Eu vi bastante, assim, amigos postando isso. Nem vi tanto com essa pegada da culpa, não. Também não vi, porque eu vi. Era mais com essa pegada de dar informação ali, sabe? Uma galera que gosta de no Instagram estar dando informação. Sim, para dar informação. Eu vi algumas pessoas falando disso. Eu não vi também o negócio da culpa, eu vi em uma ou duas dessas reportagens, numa linha só, mas mais o pessoal para mim, o direct, aquela coisa que vem, que eu recebo muito. Mas isso tem mesmo. Eu li um livro no começo do ano passado, chamado Muito Prazer, Você. Cheguei a printar algumas coisas e te mandar. E ele fala muito dessa questão epigenética e tal, e para um monte de coisa, de droga, obesidade e tal, eu sempre fiquei com essa sensação também que ele está querendo eximir de culpa. E mais uma vez, é isso, diferenciar culpa de responsabilidade. Isso. Você colocou isso de maneira perfeita. Legal. Isso me incomodou no livro, sabe? Porque não era só era sobre vários aspectos comportamentais e tal, e aí ele sempre chegava nesse ponto ali, final de capítulo, que me incomodava, que ele dava a entender que... Eu falei, cara, então o cara tem responsabilidade de nada mais, né? Que maravilha, né? Fácil, terceiriza tudo. Porque de fato a pessoa não tem culpa. De fato não tem, de fato é difícil. Isso é importante reconhecer, porque você não pode ficar lá assim, cara, você não tem vergonha na cara, essa coisa não funciona fácil assim. Por isso, inclusive, que eu tenho um entendimento que esse negócio vai perdurar aí durante muito tempo, porque o que você vai fazer? Você vai tirar a comida das pessoas? Como é que você vai lutar contra isso? É um assunto muito difícil. É individual. Para mim é 100% individual. Embora o problema seja endêmico ou pandêmico, as soluções são individuais e do ponto de vista social eu não vejo muita ação. Tem gente que acredita em ação... Teria que ser autoritário demais. Exatamente. É muito complicado. Tem gente que gosta, eu inclusive nem quero que tenha essa solução. Por isso que é importante ensinar para as pessoas que elas precisam ter responsabilidade. Enfim, assunto delicado. Eu sempre saio dele com a sensação de que eu deixei algum pontinho, mas também não dá... Sim. Não dá para querer abordar tudo. Se a pessoa não conseguiu, não quer entender, que eu acho que aqui agora também é assim, não querer entender.
Ah, ela está dizendo então que a culpa é da pessoa. Vai ter alguém que vai falar isso. Então tá bom, então eu falei isso, porque meu irmão... E não dá para entrar na discussão. E essa questão genética, a gente está falando de epigenética e genética, elas são sempre, já está claríssimo que o estilo de vida, ele é capaz, o gene está lá, né, o gatilho está lá, mas você não apertou o gatilho, que tem aquela a analogia que eu acho muito boa, que eu não lembro de quem é, que é a genética é a munição, a bala lá no cartucho. E o estilo de vida, ele é a analogia é o ambiente, é o gatilho. Mas eu diria que é o seguinte, que a genética é a bala no cartucho, o ambiente é o gatilho e o estilo de vida é o dedo, que aperta ou não aquele gatilho. Ou seja, ou você sucumbe ou não ao ambiente. De fato, é muito difícil resistir a todo o ambiente. Tanto todos nós, mesmo quem consegue durante muito tempo manter não obeso ou não sobrepeso, a gente, mesmo eu dou minhas escorregadas. Por isso a importância de aprender, Pedro, e de ter as ferramentas, porque eu posso até escorregar, mas eu não escorrego e me estabaco. Volta para o trilho rápido. Eu volto para o trilho muito rápido. Descarrilha e volta. Não descarrilha completamente, dá aquela derrapada e volta. Eu derrapo em algumas curvas, mas eu não perco o controle do carro. Eu acho que essa seria a analogia. É óbvio que tem gente que nem derrapa. É exceção da exceção da exceção. Eu não cheguei nesse nível. Exceção da exceção. Mas tem gente que nem derrapa. Né? Que não perde treino, que não pula refeição, noite de sono. Tem as pessoas que conseguem. Parabéns para essas pessoas. Eu nem tenho esse desejo de... não tenho o desejo de ser essa pessoa nesse momento, mas admiro demais. E esse é o melhor caminho, de fato. Só que tem outros fatores, né? Sim, sociais, tem um monte de coisa. Aí vai lá no episódio novo das meninas, elas falam muito bem sobre isso, inclusive o que compõe lá o estilo de vida tem a questão das relações interpessoais, questões psicológicas. Perfeito. Enfim. E aí eu estava falando do estilo de vida, o trabalho recente também, do 2024 agora, que tem lá com a autoria do Daniel Lieberman, mas é um trabalho que não dá para mencionar muito, porque só tinha 8 pessoas, mas eles olharam assim durante 13 meses, 6 meses com supervisão direta e 7 meses sem supervisão direta, o que o estilo de vida, né, alimentação, exercício físico, sono, tudo bonitinho, o que aquilo gerava de retorno para a pessoa. E tem obeso, tem não obeso, tem gente com sobrepeso, e eles mostram lá os efeitos benéficos daquilo, mas um N muito baixo, que eu não vou entrar num detalhe aqui, que gera algumas interpretações que para mim estão equivocadas. Mas isso aí eu posso tratar num outro episódio falando só sobre essa questão do estilo de vida, atividade física, obesidade, que talvez eu faça agora em 2025, eu tenho um episódio mais importante para a gente fazer. Então esse assunto dessa polêmica aí, desse festival de informação, de notícias, e Instagram, você acabou de me falar, né? Eu vi só um Instagram sobre isso. Eu vi alguns. Por incrível que pareça. É porque também eu entro muito, muito, muito pouco no Instagram. Então, às vezes, eu perco esses... Como é que fala? É hype? Perde o hype. Eu perco o hype. Espera aí que eu vou voltar aqui. Peixe, pode voltar ali agora. Posso ir para o próximo, Pedro? Alguma observação? Manda bala. Mais um, com muita manchete, muito Instagram. Eu também não vi muito Instagram, vi mais a manchete, porque a manchete, eu estou aqui no computador, na hora que eu vou começar a trabalhar, que eu dou muita aula online, eu dou uma olhada nas notícias rapidamente e vejo esse boom, e depois eu sigo o Instagram, eu acabo não olhando muito. Mas eu tenho certeza que isso também... Eu vi menos, mas vi também. Mas olha que beleza na mídia. O risco de desenvolver diabetes a partir do consumo de carne vermelha. Porque saiu um estudo, ano passado, que mostra a relação, e o trabalho é esse aqui, que mostra a relação do consumo de carne com a incidência de diabetes tipo 2 em 1.970.000 adultos. Ou seja, 20 países, 31 cortes, né, 31 amostras ali,
100 mil incidentes de diabetes, assim, aquele negócio assim, botar a tampa do caixão, cara, não se discute mais isso, cara, isso saiu. Esse artigo, ele chegou para mim em primeiro lugar via um aluno, porque às vezes acontece isso, embora a pesquisa do dia passa, ou eu não vi ainda, não deu tempo de ver, mas um aluno meu viu uma entrevista da pesquisadora, se eu não me engano foi da pesquisadora, ele falou que era uma mulher na BBC de Londres, falando da incidência do consumo de carne no diabetes tipo 2. Inclusive, ele falou comigo, carne vermelha. Alain, pô, acabei de ver uma entrevista, a mulher falando que o consumo de carne vermelha causa diabetes. Cara, vocês viram a quantidade, vocês viram a quantidade de mídia que esse negócio deu. Cara, quando acontecer isso, eu tenho que entrar no Instagram. Nessa hora eu tenho que entrar para ver, porque certamente... Esse eu não vi muita coisa, não. Certamente vai pipocar, mas você viu? Eu não peguei todas. Sim. Senão vai ficar ali, pelo amor de Deus. Tu viu que tá tudo em português. Se eu fizesse uma pesquisa de notícia mundial, a gente ia ficar aqui o podcast inteiro só mostrando notícia, porque dizendo que a carne vermelha causa diabetes. Aí como é que chega isso? Daí, por isso, público leigo. Agora, não só para o professor, mas muito cuidado com a informação que você olha no... Vou falar aqui, Caderno da Saúde do Globo. Porra, é temerário demais. Então, todas essas notícias. Pô, Alain, mas olha o que você está falando, tá ali, tá no título do artigo. 1.970.000 pessoas. Como é que é feito esse negócio aí? O cara faz uma pesquisa o cara tem que preencher um questionário hoje do que ele comeu, sei lá, anteontem, ontem, na semana passada, qual é o hábito alimentar dele, que as pessoas, primeiro, elas não sabem de fato, que é maravilhoso, cara. Vou abrir um parênteses aqui. No meu mundinho, com algumas pessoas. Porra, Alain, mas eu tô comendo pouco e não engordo, mas eu não estou bebendo, eu não estou fazendo isso. Aí, pacientemente, eu espero, vamos conversar, mas aí você vai puxando. Quando a pessoa fala isso, eu falo assim, mas como é que foi a sua semana? Cara, aí ela fala uma semana, é impossível engordar comendo o que essa pessoa comeu a semana passada. Não tem. Esse é o teu hábito alimentar? Esse. Pô, então tem um problema metabólico. Vai no endocrinologista que não tem solução. Mas só que você continua conversando. Aí começa a vir, cara. Não, porque aí você tem lá, não, eu tomo uma cervejinha de vez em quando, não sei aonde. Mas toda sexta-feira eu saio com a minha mulher, pô, tem um hambúrguer ali naquela praça. O cara, pô, hein? Aí começa a pipocar, tu fala, pô, desculpa, você não está comendo pouco e o pior, você não está comendo bem. Então, quando você faz um recordatório desse, você já corre esse risco. Eu não sei se é recordatório ou recordatário. Você já corre esse risco. Aí você faz isso hoje. E você vai analisar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, uma década. E você não sabe se a pessoa mudou de hábito no meio do caminho. Mas o pior de tudo, para mim, nesse tipo de informação, é o seguinte, Pedro. É que a gente já tem o imaginário popular já carrega o seguinte: carne vermelha já está associada a um hábito ruim de saúde. Então é natural. Como a gordura, né? Saturada. Como a gordura saturada. Isso, aliás, gordura saturada, LDL, são assuntos que como a gente está fazendo retrospectivo, mas também falando do futuro, agora para 2025... Virão esse ano. A gente tem que ter alguém aqui para falar de gordura saturada, para falar de LDL, a gente buscar essas pessoas. Na verdade, a gente está buscando, quase a gente trouxemos uma ano passado e não conseguimos, vamos ver se esse ano a gente consegue. E aí essas pessoas, como isso já está associado, é o seguinte: o cara que já está fumando, já está bebendo, então, tudo bem que cigarro eles ajustam para tabaco, mas o cara que já está comendo batata frita, está comendo macarronada, beça, já não está ligando para atividade física, ele já não tem um estilo de vida muito saudável, esse é o cara que come carne via de regra. E o cara que está procurando um estilo de vida mais saudável já fala assim, a pessoa fala assim, não, eu como carne vermelha 1 vez por semana. Ele já fala para tirar onda.
Assim, não, mas só como uma vez por semana. Então, olha, parei com a carne vermelha, só peixe e frango. Então, cara, tá a contaminação de um trabalho desse, desculpa, com 1 milhão, com 3 milhões, com 100 milhões de pessoas, tá contaminado. Não dá, mas isso chama muita atenção. Sim. E sem falar que, aí vem outro ponto, Pedro, que eu ouço também bastante, que é assim, tá, lá vem o Alan com esse negócio dos trabalhos, aquele trabalho até que eu falei para você que eu não ia citar, vou citar ele agora para usar como exemplo. Trabalho de 2023, por isso que nem era, porque a gente está falando de 2024, em 80 países, esse aí está em 20, que se você lê o trabalho todo, você vê que o cara ali não acha um efeito maléfico da carne vermelha na saúde cardiovascular, na doença cardiovascular, e quando ele vai para a conclusão, e no trabalho outra coisa, o maior consumo de carboidrato está associado ao maior índice de doença cardiovascular. Ele está dizendo para tirar o carboidrato, está dizendo que é o maior consumo. Então, as dietas que têm o menor consumo, aí eu acho que ali abaixo de 55%, um corte aí entre 50% e 55%. Para cima você começa a ter o prejuízo na saúde cardiovascular e para baixo você começa a ter o benefício. Associado a comer vegetais, a comer frutas, comer os nuts, né? Amêndoa, nozes, castanhas, etc. Laticínios e peixe. Só que ele investiga no trabalho também carne de aves e carne vermelha. E tem um podcast que ele conta a história de como ele, não vou entrar nesse detalhe aqui, só para vocês saberem, ele conta a história de por que na conclusão ele só fala de peixe e laticínio. O peixe e o laticínio é para substituir a carne, e na minha interpretação aqui um pouco também da gordura saturada, porque ele fala das gorduras dentro do trabalho. Porque os revisores não deixaram, e as revistas não deixaram, ele publicou no Lancet, se eu não me engano, que é esse mesmo periódico aí, não deixaram ele publicar se a conclusão fosse que a carne vermelha. E por quê? Porque eles estavam preocupados com a saúde do planeta. E aí a gente fica aí que daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão da carne e da saúde no planeta. E aí as pessoas elas falam o seguinte, tem um lobby da indústria da pecuária para vender mais carne e manipular as pesquisas. Mas não tem lobby da indústria pesqueira? Você mesmo falou para mim hoje de um negócio desse. Não tem lobby do setor de agricultura? Não tem lobby do remédio, dos ultraprocessados? Pô, tá de sacanagem, tem lobby de tudo quanto é lado. Só que, rapidamente aqui, se tem uma pesquisa dos Estados Unidos que mostra que a ala dos pesquisadores mais propensos a defender que a carne faz mal para a saúde do planeta gira em torno de 85% dos pesquisadores. Então, dentro da ciência, entre aspas, tem um lobby para que saia um trabalho como esse e não saia um trabalho que mostre nulidade. E o mainstream como um todo, vê a notícia como um todo, porque no mesmo ano que saiu esse trabalho, Pedro, saiu esse aqui também, que é a relação da carne vermelha com a morte, por todas as causas. E por que os dois trabalhos anteriores eu passei as notícias antes, e esse eu caí direto no trabalho? Notícia, né? Porque só teve isso aí, ó. Cri, 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 cri. Simplesmente nenhum comentário. Nenhum comentário. E o que esse trabalho ele se propõe? Ele não está querendo olhar a carne vermelha com a mortalidade. Ele só pegou um tema que era polêmico, e ele, na introdução e depois na discussão, ele fala que existe um viés dentro da ciência, que as pessoas, esse grilling the data grelhando os dados e também torturando os dados. Você faz a análise, você acha um resultado, você muda a análise até achar, né? Você tortura os dados até eles confessarem o que você quer que eles confessem. E essa é a crítica, e eles trazem esse trabalho com algo polêmico para fazer uma proposta de análise diferente para você chegar a um resultado que possa estar mais dentro da realidade. Aí olha o que acontece nesse trabalho. Eu até trouxe aqui, porque sempre que eu falo números aproximados. Hoje eu trouxe para falar um número real mesmo. Eles fizeram, dentro dos mesmos dados, pegando dados de pesquisas que já estavam publicadas
Eles fizeram 1.440 análises diferentes. Eu não sei exatamente como é que é isso, tá fora do meu entendimento. Eles pegaram os dados de carne vermelha e mortalidade por todas as causas. Pegaram todos esses dados e rodaram estatísticas diferentes. Estatísticas diferentes, combinações de estatísticas diferentes. Dados. Pelo que eu entendi, são estatísticas. É estatística diferente. Agora, se é a análise, né, se é o cóccix, se é não sei o quê, se é as normalizações, se são as covariáveis, isso eu não entendi. Se eles fazem... Não importa. Ele faz tudo que é possível fazer com o dado. Isso. É isso. Para tirar os resultados que ele traz daí. E aí ele chama isso de análise de especificação da curva, que está ali no título do trabalho. Que ele vai propor que esta seja a ferramenta utilizada para a ciência epidemiológica nutricional, e eu ousaria dizer, Pedro, que também deveria levar isso para a atividade física, para a nossa área. E vocês vão entender por quê. Porque, em vez de ter uma análise que gera um resultado, aí você roda, você roda, até sair o resultado que você quer, e, pessoal, infelizmente, é isso que acontece. Por isso que esse negócio de acreditar na ciência é complicado. E isso é péssimo para a ciência, porque você tem muita ciência de qualidade, que também não é para negar a ciência. A ciência é para ser questionada. Ela procura de um modelo melhor. Né? Ela vive de questionamento. A ciência é puro questionamento. É um questionamento em si, na minha visão. Não é algo para você ter fé. É algo para você questionar, para você investigar, para você tentar entender, interpretar. E quando você consegue fazer isso, você deu o primeiro passo em busca daquilo, para quem está atendendo um aluno, para o aluno que está tentando melhorar, é o primeiro passo da investigação. A partir daí, você vai trabalhar com a pessoa, olhar o indivíduo. A ciência ela vem como um guia, como uma orientação, um dos nortes, uma bússola que te ajuda a seguir por aquele caminho. Ela não é o caminho em si, que nós lidamos com indivíduos. Enfim, aí ele faz 1.440 análises e 232 dão um resultado que não é plausível. Então, ele exclui. Do restante, 1.208, que são plausíveis, entre o hazard rate de 0, que seria um efeito nulo, e aumento do risco de morte por todas as causas a partir do consumo de carne, você tem 435 resultados, que dão o seguinte: ou o efeito é nulo, ou você tem um aumento, uma diminuição da longevidade, um aumento do risco de morte prematura. Uma morte por alguma causa. Ou seja, aproximadamente um terço. Isso. De 1.200, 435. Um terço dos resultados indicaram ou nulidade ou a carne sendo prejudicial. Prejudicial. Vamos botar, acho que é legal falar, sendo prejudicial. Eu gosto também de diminuir no tempo de vida. Tá bom. Vive menos comendo carne. 435. Vive menos ou não muda a quantidade de tempo de vida? Ou não muda. 435. Vive mais comendo carne. 773. Ou seja, os outros 2/3 estão lá, mostrando que a carne é positiva. Que a carne é positiva, que ela aumenta, faz você viver mais. Ok. Aí, beleza. O que ele fala? Esses números deram números assim, muito alto para lá, muito baixo para cá. Ele tem uma justificativa aqui que eu não vou entrar nela agora. Vamos pegar aqueles que foram realmente dados que você pode falar assim, cara, isso aqui é uma análise que faz sentido. Sobraram 48 análises. Aí das 48 análises, aí só tem os dois lados. Ou vai viver menos, ou vai viver mais. Pelo menos aqui, ele já não fala mais da nulidade. 8 análises mostram que você vive menos. 8 análises falam que você vai morrer mais cedo. E 40 análises mostrando que você vive mais se você consumir carne vermelha. É 1/6 para 5/6. Essa diferença aí. Fica pior ainda. Ou melhor, para quem gosta de carne. Melhor para quem gosta de carne, para quem come carne. E é por isso que você não viu esse trabalho pode ter saído.
nas minhas pesquisas que eu faço. E eu pesquisei de novo antes da gente vir para cá. Mídias em geral, nada. Pesquisei tudo. Green the Data, curva, análise de especificação da curva. Tentei pelo autor. Nada. Só tenho o artigo mesmo, que inclusive é livre, open access. Você pode entrar lá e baixar e ler. E que ele faz desse viés. Até esse trabalho, uma discussão da literatura, que você vê alguns médicos, nutricionistas falando, que eu acho que com muita propriedade, é que você não tem nada, quem é mais rigoroso, realmente você não tem um trabalho bom, olha só quem é, honesto, apesar do que eu mostrei antes, daquele lá que dá diabetes, você não tem, analisando honestamente, você não tem como dizer que a carne vermelha é prejudicial à saúde. Pelos trabalhos que tem para o cardiovascular, o que parece é que ela se mostra mais como nula. Ela não tem efeito nem positivo, nem negativo. Então, baseado nisso, você não tinha ferramenta para recomendar o consumo de carne vermelha. A partir desse trabalho, eu ousaria dizer, Pedro, já dá, que você começa a ter alguma ferramenta para recomendar o consumo de carne vermelha. E aí a gente entra no ponto polêmico. Sim, beleza. Dá o corte que para a saúde ela ou é nula ou ela é positiva, ela tende mais a isso. Daqui das 48 a gente viu isso. Inclusive ele conclui, nós não queríamos ver isso, mas vimos que a carne vermelha está tudo bem. Ele fala isso no texto. Mas o que a gente queria era falar da estatística que nós acreditamos que deva ser adotada para os próximos trabalhos epidemiológicos. Eu não vi nenhum depois desse trabalho. Eu ainda não vi, não estou dizendo que não saiu, estou dizendo que eu não vi nenhum trabalho usando isso aí. Vamos ver se a galera vai querer migrar para isso. Porque deu ruim. Ó, você não pode mais torturar o dado e buscar o resultado que você quer. É o resultado que tem. E aí, pro bem, pro mal, você não pode entrar mais. Aí você tem que entrar para a discussão da maneira como nós devemos, com uma pergunta, não com uma resposta procurando um mecanismo. Isso aqui acontece o quê? Eu acho até melhor do que o que acontece. Acontece isso? Será que acontece isso? Não. Acontece o quê? O que vai acontecer se eu comer carne? O que vai acontecer se eu comer capim? O que vai acontecer se eu comer só chocolate? Eu quero saber o que vai acontecer. E aí a resposta que vier, você tem que aceitar. Mas aí, enfim, partindo do princípio aqui que a gente está entendendo que para os caras mais sérios, a carne ela tem um efeito nulo, que para um trabalho desse ela tem um efeito positivo, restam duas outras barreiras, que é a barreira da saúde do planeta, inclusive está lá no texto do trabalho o nome do cara é Andrew Mente. O Andrew Mente, o sobrenome dele é Mente, teve que mentir no trabalho dele, mudar, mais omitir do que mentir, teve que mudar e omitir lá na conclusão para poder publicar o importantíssimo trabalho dele. Um trabalho muito importante, um trabalho muito bom. E ele fala lá, por causa da saúde planetária, não sei o quê, tem que pensar na saúde planetária, que você vê que tem a militância forte aí envolvida. Quando eu falo militância, a militância pode ser positiva, pode ser negativa, não importa. A militância é para algum lado, é a defesa. Então, a saúde do planeta. E depois da saúde do planeta, você tem questões éticas. Você está matando um animal, você está gerando maus tratos. Então, você tem, para mim, 3 pilares, né? A saúde do ser humano como um todo no consumo de carne. O que isso afeta na saúde do planeta, que efetivamente vai desembocar na saúde do ser humano, e uma questão ética do que diz respeito a tratamento dos animais, que, as pessoas, pelo menos que as pessoas minimamente, entre aspas, normais, são pessoas que não querem ver nenhum ser vivo sendo maltratado. Por isso que eu e o Pedro vamos trazer, em algum momento desse ano, não definimos a data ainda, esse livro aqui, eu acho que está bem ali, esse livro, que é o livro que trata exatamente a discussão desses 3 tópicos. A saúde do ser humano, a saúde do planeta e as questões éticas. Não vamos dar nenhum spoiler, porque a gente vai tratar na hora que a gente fizer. Vai ser um podcast tipo Clube do Livro. Isso. A gente discutindo o livro. Dito isso, Pedro, eu já tinha a Síria entrando aqui de novo para encher meu saco. Por que ela está vindo aqui? Já, né, esse é o grilinho. Qual idioma? Ah lá, qual idioma? Meu filho, eu sei lá, eu quero que você saia daqui. Bom, foi. Aí, pode...
Algum comentário aí, Pedro? Não, que nada. agora eu vou encerrar essa minha retrospectiva do cri. Mais um. Pode botar aí pra gente, por favor? Você coloca... Olha só, esse é um trabalho de remédio para emagrecer. Essas canetinhas que estão na moda aí. E o que acontece? Vejam lá, real world setting. Olhando as pessoas na vida real. Pode tirar, Peixe, por favor, que era só para... Dia mesmo, real. Que esse trabalho foi feito uma coisa chamada Virta, é um estudo que foi liderado pelo Gary Taubes, que teve muita participação do Kevin Hall, que é o cara que dá porrada no Gary Taubes pra caramba do negócio do modelo carboidrato insulina, que é um modelo que já se mostrou incompleto, que é diferente de incorreto, mas é de fato incompleto. E aí já tem podcast meu discutindo isso, e se alguém achar que vale a pena, deixa aqui no comentário, mas a princípio a gente não precisa voltar nesse assunto. E aí, nesse modelo, nesse Virta, eles têm um controle diário de ficar monitorando as pessoas, e as pessoas diariamente elas fazem lá o exame de sangue para ver corpo cetônico, porque é um Instituto Virta, que é um negócio enviesado para low carb e dieta cetogênica. E qual é o grande problema do remédio? Todos os estudos com remédio, parou de tomar o remédio, recidiva. A pessoa volta a engordar. Parou de tomar remédio, de 60% a 80% das pessoas, se eu não me engano, o número é esse, voltam a engordar, ou 60%, 80% do peso, na média, ele é recuperado no primeiro ano. Acho que esse é o número correto. Entre 60% e 80% do peso perdido, recuperado já no primeiro ano que você parou de tomar o remédio. E a grande discussão, Pedro, é como é que faz? Vai ficar tomando o remédio para sempre? Qual é o remédio que a pessoa vai poder parar de tomar o remédio e continuar com os efeitos indefinidamente? Tem um remédio que está sendo estudado agora, que é o GEP44, que os autores, num press-release deles do ano passado, do ano retrasado, se eu não me engano, eles dizem que esse remédio pode ser suspenso, baseado nos estudos dele. Eu já li os estudos, nenhum dele tem esse dado, ou seja, eles ainda têm coisa para publicar, ou eu perdi alguma coisa, mas na fala deles, eles falam assim, é o remédio que a gente encontrou, que é um triagonista, os mais famosos aí são ou um agonista só, ou dois, e já tem com 3, né? Tem lá o GLP-1, mais o PYY, com outro elemento, enfim. Ele é também com 3 elementos que ele diz que vai poder cortar o remédio e a pessoa continuar com os efeitos a longo prazo. Mas até que isso está só com rato, por enquanto. O grande debate a grande preocupação dos remédios é que você para de tomar o remédio e você engorda de novo. Qual é o efeito desse remédio a longo prazo? Aí agora já tem aquela briga maniqueísta do bem, que é o bem contra o mal, que é um grupo ressaltando todos os efeitos colaterais, todas as cagadas que podem dar, e já tem uma galera mostrando os efeitos positivos, com coisa publicada. Coisa publicada já, aparentemente, isso eu não estou investigando não, tá, Pedro? Só estou falando quais são os debates. Eu não me debrucei, não me aprofundei nesse assunto, mas o que eu estou vendo, o que eu já me debrucei, razoavelmente, foi nesse debate e no estudo dos efeitos de algumas dietas e de algumas intervenções, porque se eu não fizer isso, eu não vou entender desse assunto. E aí sai um trabalho, que esse que a gente acabou de mostrar, que dá uma solução. Esse trabalho aqui, o Real World, do pessoal do Virta, comparado às pessoas que pararam de tomar o remédio com as pessoas que continuaram tomando o remédio durante 6 meses e 1 ano. As pessoas que seguiram a dieta cetogênica mantiveram os mesmos resultados das pessoas que continuaram. Ou seja, você para de tomar o remédio e... Você mantém os benefícios. Não, então, mas aí você troca, né, uma medicação por um estilo de alimentação. Estilo de vida, exatamente. É isso, porque qual é a recomendação quando a pessoa para de tomar remédio?
uma dieta de baixa caloria. E quanto tempo a pessoa aguenta a dieta de baixa caloria? Fome. A fome, o Dr. Souto fala um negócio que eu acho muito legal, que a fome é o cemitério das dietas. Ficou com fome, cara, a fome vence, é o apetite natural, que eu discuti também num episódio com o Carlos Amoroso, lá no Sociedade Metamorfose, que é um podcast aqui da Movement, obviamente. Então, na hora que eles interrompem o remédio, eles entram com a dieta cetogênica, só que muito controlada. Agora, Pedro, a gente vai precisar de ter trabalho que mostre, que junte tudo, né? Porque o grupo continuou tomando remédio. Precisa ter um grupo na mesma pesquisa, precisa ter um grupo que pare de tomar o remédio e não entre na dieta cetogênica, para fazer uma comparação mais honesta. Então, não é um trabalho definitivo, mas se fosse para um outro lado, ia ser aquela porradaria de notícia na mídia que você viu nos outros 2 trabalhos que eu mostrei. Eu trouxe 2 trabalhos que a mídia... Era um hype danado e outros 2 que parecem não ter acontecido. E o tamanho da importância desses 2, porque um da memória, que é só uma explicação fisiológica, genética, fisiológica, biológica, daquilo que já se vê. O fenômeno a gente já conhece há muito tempo. O outro é um trabalho que não dá, de verdade, não dá para considerar pelo modelo que é. Os próprios autores, eles sabem o tamanho das falhas que tem ali. Esses 2 trabalhos que não têm um peso que aqui tem, que é uma maneira de você interromper o remédio, que é difícil também, não é fácil manter a dieta cetogênica, não. No ferro, qualquer dieta é difícil pra caramba de manter. A diferença é que na dieta cetogênica não tem redução calórica. Esses caras estão comendo à vontade, então não passa fome. Então é um pouquinho mais fácil de manter. E o outro trabalho mostrando, com dados muito bem analisados, que a carne vermelha pesa muito mais para o lado de aumento do tempo de vida da pessoa. Nenhuma manchete, nenhuma reportagem, nenhum alarde em relação a esses 2. Deve ter saído aí, eu que não acompanho muito, não consigo, nos Instagrams da galera que milita na low carb, na cetogênica e na carnívora. Essa galera deve ter jogado esse trabalho aí direto. Eu não vi. Pedro, de retrospectiva, eu acho que foi. Falei pra caramba, você também falou um pouquinho. Falamos, né? Estamos o que aqui? Estamos quase 2 horas. Quase 2 horas. Acho que está de bom tamanho. Conseguimos, acho que cumpriu bem o papel do que seria o podcast para iniciar o ano, né? Isso. Se algum que ficou para trás, aí eventualmente a gente não comentou, não é que não tem importância, mas é que eventualmente não veio aqui no nosso... E não dá para trazer tudo. Exatamente. 2 horas a gente trouxe 4 assuntos, 5. Aquilo que a gente acha que foi e ainda é e que pode ser importante dentro do nosso viés também de observação e de trabalho no nosso dia a dia, né? Então, acho que a gente conseguiu, nesse tempo aí, cumprir bem o papel. Mencionamos em alguns momentos aqui, alguns convidados nossos de 2024, de podcast que a gente convida vocês a assistirem, mas todos os outros, episódio do análise do livro metabólico com a Vanessa Borrain, o episódio de obesidade com o Ramon Peçanha, os episódios com o Rolando, vários. A galera da Wolf, né, o Felipe e o Lobão. O Felipe e o Lobão trazendo lá o método deles. A gente tem o Diego falando de corrida, Gabriel Zeitone falando da mecânica de corrida, Léo Melo falando de Querobel, Leozinho Melo com Querobel, muito assunto. O André Gens falando de powerlifting, saúde. O André Gens a gente citou. Melo falando de crossfit, né? Foi o primeiro o Leozinho, isso mesmo. Bastante gente. Bastante coisa. Foram bastante episódios legais, bastante episódios com grande aplicação, né? Tentando trazer na verdade, não é aplicação. Episódios que discutem coisas do dia a dia. Isso. Do estilo de vida, do comportamento. Que é legal. É isso mesmo, Pedro. Perfeito. E aguardem os próximos. Seguimos na missão de tentar. Às vezes a gente não tem noção do impacto, que às vezes uma frase que tu fala, que uma pessoa escutou isso e aquilo ali, ela guarda e consegue mudar o estilo de vida dela. Né? Então, sim, essa é a nossa missão.
dentro do podcast. É trazer informação, informar para que as pessoas possam tomar as suas decisões individuais baseadas nas suas análises de o que ela está disposta a fazer para mudança e tal, mas tentar direcionar para uma coisa que seja, pelo que a gente acredita, mais saudável, que vai te fazer viver mais tempo e melhor. Com mais qualidade. É isso. Perfeito. Muito bem, Pedro. Pô, prazerzão fazer esse... Foi uma delícia. Episódio de abertura aqui livre de tempo, tranquilo. Foi bom. É isso mesmo, cara. Que a gente tem que fazer mais isso. Muito bem, galera. Aproveita para curtir, compartilhar. Ativa o sininho. E se inscreve no canal, que também se inscrever no canal é importante pra gente. Crescer devagarinho e fazer a mensagem chegar para mais gente. Forte abraço. Valeu. Um abraço.